do Senhor, pré-adolescente. Tudo bem com você? Tudo certo por aí na sua casa? Bom, hoje nós vamos para a nossa lição de número 8, né? Já estamos na lição de número 8. E esta lição de hoje, ela é maravilhosa. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição. Se você não tem lição, pegue algum papel, algum caderno que você possa fazer anotações, ou até mesmo na sua Bíblia. E aprenda conosco, se alimente da palavra de Deus. A Bíblia diz, ela se encontra em Ezequiel 34:11. E fala assim, ó. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. E para orientar e para conduzir esta nossa lição, a gente vai abrir a nossa Bíblia, eu aqui, você aí da sua casa, em João, Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 10 ao 16. Então, o versículo 10 inicia dizendo assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pastorear ovelhas era um trabalho muito popular, era um trabalho muito comum entre os judeus. Tanto é que Jesus vai usar deste trabalho, desta situação do pastor e a ovelha para ensinar sobre o seu caráter divino e a sua missão na terra. E para prosseguir com a nossa lição, nós vamos para o tópico de número 1, que tem como título Jesus é o bom pastor. Jesus começa seu sermão apresentando uma situação que todos os seus ouvintes conheciam: ovelhas guardadas no curral, protegidas por uma porta. Elas entram e saem em segurança, guiadas pelo pastor. Elas conhecem a sua voz. Se por acaso um ladrão vem atacar, ele não entra pela porta. Antes, invade o curral para roubar, matar e as destruir. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus ele inicia este sermão. Ele começa a falar de algo muito comum, como eu havia já mencionado, de um trabalho muito comum que os seus ouvintes estavam acostumados a presenciar. Só que vai chegar no versículo 6, a Bíblia nos diz que os seus ouvintes não estavam compreendendo o que o Mestre Jesus estava querendo dizer. Então, a partir do versículo 9, Jesus ele começa a ser mais claro, ele dá mais ênfase no que ele quer dizer. E a nossa lição, ela dá 2 pontos neste tópico, 2 esclarecimentos que Jesus faz a partir do versículo 7. O primeiro dele, ele diz que eu sou a porta. Jesus é a porta. Porta é uma abertura que permite entrar e sair. Uma porta aberta indica o acesso livre, né? Tanto faz eu entrar como sair. Tem uma passagem. Agora, uma porta, quando ela se fecha, ela indica um acesso bloqueado, impedido, trancado, guardado, protegido e seguro. O que Jesus estava querendo dizer àqueles ouvintes era assim: olha, eu sou a porta. Eu sou a porta de acesso ao Pai. Eu também sou a porta que protege, que guarda, que segura, que traz proteção. Era isso que Jesus estava esclarecendo para os seus ouvintes. No versículo 9, Jesus reafirma novamente que Ele é a porta e quem entrar por esta porta será salvo. Quem entrar por mim, ele diz, quem entrar por mim será salvo. Ou seja,
Jesus é a porta de salvação para as nossas vidas. Jesus é a porta de salvação para este mundo. Jesus é a porta de salvação para todo aquele que crer nele. E aquele que entra por esta porta e garante a sua salvação e aceita esta salvação, também é protegido por essa mesma porta. É guardado, é seguro, porque esta porta é Jesus Cristo. Ele ainda complementa dizendo nos últimos versículos assim que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, ou seja, Jesus, que é a porta, ele vem para que as ovelhas tenham vida e vida com abundância, vida completa, vida segura. Em quem? Em Jesus, porque ele é a porta. Então, a partir do versículo 11 ao 13, Jesus começa a dar o seu segundo esclarecimento daquilo que os seus ouvintes não estavam compreendendo. E agora ele diz que ele é o bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor. A leitura base que eu fiz no início deste vídeo, a versão que eu li dizia o assalariado. Mas em outra versão diz assim, ó, um empregado trabalha somente. Somente por quê? Por que ele trabalha somente? Por dinheiro. E ainda diz, ele não é pastor e as ovelhas não conhecem ele. O empregado, ou assalariado, é aquele que trabalha somente por dinheiro. Em uma versão que eu li diz o mercenário, né? Aquele que realmente trabalha só por dinheiro. Então, pensa bem e analisa bem que há realmente uma diferença muito grande entre o pastor e o empregado. E aqui eu anotei algumas coisas sobre esta diferença. O pastor, ele é o dono das ovelhas. O pastor, ele tem uma relação pessoal com as ovelhas. O pastor, ele coloca nome nas suas ovelhas. O pastor é quem protege as ovelhas, ou seja, o pastor é aquele que pensa nas suas ovelhas. Enquanto o empregado, o assalariado, o mercenário, olha só o que diz, ele trabalha somente por dinheiro. Ele abandona as ovelhas. Ele foge do perigo, dos ataques. Ele não se importa. Ou seja, o empregado, ele pensa somente em si. O que Jesus estava querendo esclarecer para os seus ouvintes é que ele não veio ao mundo como empregado, pensando somente em si, pensando somente naquilo que ele poderia ganhar, fugindo, abandonando as suas ovelhas, fugindo do perigo. Não, pelo contrário, Jesus estava esclarecendo para os seus ouvintes o seguinte: eu vim ao mundo pensando nas minhas ovelhas. Eu vim ao mundo pensando naquele que eu protegeria, naquele que eu buscaria, naquele que eu procuraria. Eu vim ao mundo para salvar as minhas ovelhas. Nessa fala de Jesus, ele mostra que, como comparando-se ao pastor, ele veio ao mundo mostrando que ele é o Senhor, ou seja, que ele é o dono deste rebanho. A nossa lição, ela nos traz um comentário lindo que diz assim, ó, o próprio Deus, em forma de ser humano, veio pastorear o seu povo e assim oferecer cuidado, proteção e salvação. E não podemos deixar de mencionar o que Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E olha que lindo que esse pastor, o que este Senhor, que é o nosso pastor, ele faz. Ele te faz descansar em pastos verdes. Ele te leva a águas tranquilas. Ele renova as tuas forças. Ele te guia por caminhos certos. Ele está contigo. Ele te protege, te dirige. Ele prepara um banquete. Ele te recebe como convidado. Ele enche o teu copo. E por último, a bondade e o amor estarão contigo enquanto eu viver, enquanto você viver, estará a bondade e o amor desse bom pastor.
Eu sei que haverá momentos em que você vai pensar assim: poxa, eu estou tão só. Nesse momento que eu estou tão aflito, talvez nesta pandemia, talvez nessa situação toda que nós estamos passando, você em algum momento se sentiu só, ou está se sentindo só. Mas eu venho aqui te lembrar, através dessa lição, através dessa escola bíblica dominical, que o bom pastor está contigo. Ele não nos abandona, ele nos protege, ele nos guarda, ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Então vamos prosseguir? A lição tá boa, né? Vamos prosseguir. Deus tem muito para falar conosco nesta lição. Nós vamos nos alimentar e vamos aprender juntos. E o nosso segundo tópico, ele tem como título Ouvindo a Voz do Pastor. Você conhece a voz de Deus? Em algum momento da sua vida, em algum momento, em alguma situação, você já ouviu a voz de Deus falar pertinho contigo? Um pastor de um rebanho, ele tem algumas responsabilidades, ele tem uns cuidados pelas ovelhas. E a nossa lição ela vai nos trazer este cuidado que o pastor tem. Primeiro é de guiar as ovelhas até o local de pastagem de água. O segundo cuidado que a nossa lição traz é o cuidar dos ferimentos da ovelha e carregar ela em seus braços. O terceiro é que se uma ovelha se perde, o pastor ele primeiro coloca as demais no curral, né, num lugar seguro e vai atrás dessa que se perdeu. O quarto é que o pastor ele luta contra animais ferozes. E o quinto, ele sempre resgata a sua ovelha. Se algum desses cuidados do pastor te lembrou algo, anote aí do lado. Quando eu falo que o pastor ele luta contra animais ferozes, te lembra um personagem da Bíblia? Sim, isso mesmo, Davi. Lembra de Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Davi sim era um pastor de ovelhas e ele cuidava muito bem das suas ovelhas. E antes de enfrentar o gigante Golias, Davi enfrentou dois animais que a Bíblia menciona furiosos, que são o urso e o leão. Então, neste ato de cuidado, Davi ele demonstra que ele luta contra animais ferozes, protegendo o seu rebanho, protegendo as suas ovelhas. E é este mesmo cuidado que Deus tem conosco. Então, esses aspectos que o pastor realiza nos seus cuidados com o seu rebanho, mostra o seu relacionamento. Demonstra o relacionamento do pastor e a sua ovelha. Ou seja, os cuidados de Jesus demonstram o tipo de relacionamento que ele deseja ter comigo e com você. O versículo 14 diz assim, ó: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O 15: Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. E a nossa lição traz um comentário muito lindo, muito fantástico, que nos diz assim, ó: O Pai conhece seu Filho do mesmo modo que o Filho conhece e cumpre a vontade do Pai. Por intermédio de Jesus, todos que se tornam filhos de Deus mediante a fé podem conhecer o Pai. Porém, para identificar a voz de Deus como uma ovelha ouve a voz do seu pastor, é necessário conhecer a Deus. E isso acontece através da sua palavra. Diante disso, diante do seu sermão, Jesus ele dá ênfase ao fator da intimidade, do relacionamento. E pesquisando essas duas palavras, relacionamento e intimidade, olha só, relacionamento, amizade, contato, convivência, união, diálogo e intimidade. É confiança, é a proximidade, é segredos, é particularidade. Era isso que Jesus estava dizendo aos seus ouvintes.
entrando no fator de intimidade, dizendo a eles: olha, como eu conheço o Pai me conhece, pois eu cumpro, né, a sua vontade, eu faço a sua vontade. Assim também eu conheço as minhas ovelhas. Mas Jesus não só conhece, mas ele nos chama a conhecer, ou seja, ele chama as suas ovelhas a conhecer o seu pastor. O que eu faço para conhecer a Deus? Como que eu faço para reconhecer a voz de Deus? E eu te respondo, através da sua palavra, através da oração, escutando a escola bíblica dominical, os cultos de ensino e até mesmo da própria natureza. Você pode conhecer a Deus e ouvir a sua voz. No versículo 3 de João 10, diz que as ovelhas reconhecem a sua voz, a voz do bom pastor. E no versículo 4 diz assim, ó, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. E a nossa lição neste tópico, ela finaliza assim dizendo: seguir a Jesus como ovelha é submeter-se à sua vontade. Apenas pessoas obedientes a Deus podem dizer: o Senhor é o meu pastor. Então, nós vamos para o nosso último tópico. Estamos finalizando esta lição. Você tem gostado? Está sendo edificante para você? Que bom mesmo. Fico muito feliz. Então, vamos lá. Este terceiro tópico tem como título o rebanho de Cristo. Antes de terminar seu sermão, Jesus destacou uma grande revelação. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Neste último tópico, a nossa lição ela se destaca em 3 pontos. O primeiro deles é Jesus e os gentios. No Antigo Testamento, nós podemos contemplar a história do povo de Israel, né? Os judeus que adoravam a Deus e obedeciam à lei de Moisés, certo? Nesse período, se misturar com o gentio, né? Se misturar muito com os gentios, era visto como um sinal de afastamento de Deus, de uma contaminação, né, com o mundo. O judeu se contaminando com o gentio. Por quê? Porque no Antigo Testamento havia essa distinção de pessoas, né? O judeu era aquele que obedecia à lei de Moisés e adoravam a Deus. Mas eu te pergunto, quem são os gentios? Você sabe quem é o gentio? Quem são os gentios? Gentil era aquele que não era judeu, que não adorava a Deus e nem obedecia à lei de Moisés. Contudo, um gentil poderia se converter ao judaísmo, tornando-se então um judeu, passando a obedecer à lei de Moisés e adorar a Deus, certo? Mas os judeus, eles achavam que a salvação não era para os gentios. Só que quando a gente vai para o Novo Testamento, isso muda. Quando Jesus veio ao mundo, ele aboliu essa distinção que havia entre as pessoas. A nossa lição nos traz um comentário assim, ó: em seu ministério, através das suas atitudes, Jesus provou que Deus não tem filhos preferidos. A Bíblia é tão clara quando ela diz que não há distinção entre pessoas e que Jesus veio para abolir essa distinção que havia entre as pessoas. Ela também nos dá exemplo disso. A nossa lição nos traz alguns exemplos, né? Da mulher samaritana, lembra dela? Do centurião de Cafarnaum, da mulher cananeia, do apóstolo Paulo, entre outros gentios que creram em Jesus e foram aceitos no seu rebanho. O segundo ponto em que a nossa lição traz neste tópico é o Evangelho e os gentios. Paulo diz que o Evangelho é poder para salvar a vida de todo aquele que crê em Jesus. Ou seja, o Evangelho ele não parou quando Jesus voltou para o céu, quando voltou para o Pai. Pelo contrário, havia uma ordenança que ele deixou para os seus discípulos e que ainda hoje está
em nosso meio, que é ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Ou seja, Jesus dizendo que nós, né? Primeiro ele falou para os seus discípulos, olha, vocês vão por todo mundo, por todo canto, bairro, viela, cidade, avenida, em todo mundo. Vão anunciar o meu evangelho, este evangelho que é poder para salvar. E o último ponto deste tópico confirma a aliança de Deus para todas as pessoas, que é o Espírito Santo. E a nossa lição nos diz assim, ó, escute bem. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes, todos começaram a falar das maravilhas de Deus em outras línguas. Este sinal maravilhou os estrangeiros. Está lá em Atos 2, o versículo 8, 7 e 8. A descida do Espírito Santo sobre povos não judeus era a confirmação de que a aliança com Deus estava aberta a todas as pessoas. Assim sendo, fica claro que, independentemente da cor de pele, da posição social, do idioma, da nação ou da família, todos fazemos parte do rebanho de Cristo. Ele veio unir pessoas diferentes, de diferentes lugares, debaixo do amor e da graça de Deus. Então, aqui finalizamos a nossa aula, encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que você tenha aprendido, que você tenha compreendido o que a nossa lição nos traz, o que Jesus ensinou aos seus ouvintes e deixou, né, na sua palavra, na sua bendita palavra. Olha, esse pastor é maravilhoso. Busque assim como eu, a conhecer mais deste pastor. Que Deus abençoe a sua semana, a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe que Deus abençoe os seus estudos. Amém? Nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque o pastor, que é Cristo Jesus, está conosco. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau!